Eu inicio pedindo agô, né, a bênção, a quem é de bênção. Também sou de terreiro, sou Ekede, Ioiá. E no meu nome de renascimento africano é Oiane Baie, como aparece aqui, né? Bom, eu venho da Amazônia, que é onde eu nasço, eu cresço e eu sou forjada para o mundo. De realidades quilombolas, de realidades de populações tradicionais rurais, aonde aquilo que é mais comum enquanto aspectos civilizatórios nas cidades urbanas, assim, grandes cidades, não é tão comum. Então, a depressão, da maneira como a gente conhece e como a gente estuda na psicologia, na psiquiatria e nos serviços mentais, ela não existe. Né? E eu digo isso com muita tranquilidade em função desse lugar de onde eu venho. Tá? Quando eu digo que ela não existe, eu quero dizer o seguinte: ela não existe nesses termos que nós conhecemos. Existe alguma tristeza, existe alguma forma, né, dessas pessoas elas se colocarem de uma maneira mais dolorosa, né, diante das situações mais dolorosas da vida, mas não chega a ser patológico como é a depressão que a gente conhece. É, e eu entendo isso, consigo denominar a partir daquilo que Marimba Ani nos diz. A nossa cultura é o nosso sistema imunológico. Sendo a depressão uma forma de adoecimento que tem a solidão, né, como a sua grande força, quando nós vamos para os nossos berços culturais, para as nossas referências culturais mais imediatas, nós temos dificuldade de sofrer de depressão, porque não existe essa solidão tão entranhada nas comunidades quilombolas, nas comunidades ribeirinhas, nasquelas comunidades mais tradicionais e, inclusive, nas comunidades de terreiro, das religiões e das matrizes africanas, né, como a gente vive aqui no Brasil. Há 6 meses eu estou vivendo no Rio de Janeiro, né, estou cursando doutorado em psicologia, também estou dando aula na graduação e pós-graduação em psicologia, e aí eu entro numa dubiedade, no que se refere à compreensão tanto da depressão quanto de qualquer uma desses adoecimentos psiquiátricos mais severos. Então, sim, em certas situações é necessária medicação, mas a gente precisa olhar com muita cautela de onde vêm essas pessoas e quais são as suas referências e práticas enquanto povo. Se eu olho para uma mulher negra dentro do consultório que está relatando depressão e eu olho para a história de vida dela, eu vou conseguir compreender tudo aquilo que, né, que tanto as minhas irmãs, tanto Xênia quanto Mônica já trouxeram. Quanto que esse atravessamento intenso do racismo, especificamente para mulheres negras, força uma necessidade delas se doarem muito mais, se cuidarem muito menos, de estarem muito à disposição dessas outras pessoas, e nesse sentido elas acabam se perdendo de si. Uma forma que eu tenho utilizado no trabalho clínico, né, com mulheres negras, no sentido delas voltarem a olhar para si sem culpa, porque às vezes elas olham para si se culpando, né? Eu utilizo mitologia dos orixás, né? Indo de terreiro, não posso abrir mão desse lugar. Então, atualmente, o que eu mais tenho utilizado e tenho aprofundado são as mitologias de Oxum e de Iemanjá. O espelho de Oxum, a bebê de Oxum, ele mostra a nossa imagem preta. Oxum nos ensina que antes de a gente cuidar de quem quer que seja, nós cuidamos de nós. Porque essa vivência no coletivo significa dizer que eu também preciso estar em pé, eu também preciso estar inteira, para que o coletivo, a comunidade, a família, possa funcionar na sua inteireza, na sua integridade. Se eu que sou cuidadora não consigo cuidar de mim, não consigo estar bem no mundo, eu não tenho condições também de cuidar das outras pessoas. Então eu não adoeço sozinha. A minha comunidade inteira adoece. Porque falta alguém. Uma comunidade só se mantém de pé quando todas as pessoas também estão de pé. Então, o espelho de Oxum nos ensina exatamente isso. Nós aprendemos a nos olhar a partir do nosso espelho, das nossas referências. O nosso espelho não é o espelho de Narciso, que é o espelho da individualidade que nos leva à solidão, que é o espelho ocidentocêntrico, como diz Oyeronke Oyeyumi, né? Filósofa nigeriana. O espelho de Iemanjá
é aquele que nos ajuda a nos compreender enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto coletivo, que nos diz de onde nós viemos. Aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para a nossa família consanguínea e dizer, ó, vem de tal região africana. O espelho de Iemanjá é aquele que nos mostra de fundo, a nossa imagem está de frente, dentro de família, dentro do coletivo, mas no fundo, esse é um espelho que nos diz o seguinte, nós não estamos sós nesse mundo. Existe uma série de pessoas, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que vieram violentadas para o Brasil, para as Américas. Essas pessoas continuam sendo nossas raízes, e mesmo que de uma forma difusa no nosso olhar, a gente não consegue identificar quem são essas pessoas. Mas mesmo assim, essas pessoas estão presentes, nos ajudando a nos sustentar. Então, quando eu faço um trabalho clínico, trazendo o espelho de Oxum e o espelho de Iemanjá, nesse trabalho com essas mulheres, eu estou dizendo o seguinte, ó, você pertence a uma comunidade. Vamos aprender a olhar para essa comunidade? Seja a comunidade quilombola, seja a comunidade de terreiro, seja lá na favela, seja na periferia, seja a sua família de origem. Então, a gente precisa resgatar essas pessoas que são, e que fazem parte desse grupo, dessas referências, para que essa mulher ela não se sinta sozinha. E essas pessoas não são apenas mulheres, se referem também aos companheiros, aos pais, enfim, aos homens da vida dessas mulheres, porque nós estamos falando em comunidade. E quando eu entendo a depressão e olho para a história dessas mulheres, essa pele preta, essas características fenotípicas pretas, que nos colocam sempre em situação de vulnerabilidade, de muitas violências nesse mundo, uma forma de nós nos recuperarmos a respeito de quem nós somos, é esse retorno para a nossa comunidade, para os nossos lugares de origem. Nós perdemos isso, ou pelo menos as práticas de violência etnocidas, elas querem que nós deixemos isso de lado, que nós esqueçamos desse lugar. Então, no nosso trabalho clínico, quando a gente faz esse resgate, também é uma forma de nós dizermos para essa mulher, você não está sozinha. E aí eu finalizo esse primeiro momento da minha fala, que eu me empolguei falando, e agradecendo, a Benhage, agradecendo Márcia, agradecendo as colegas, as irmãs aqui, por nós estarmos nessa possibilidade dessa troca, e o quanto que nós podemos crescer também juntas quando nós nos escutamos. Eu digo que nós estamos novamente numa encruzilhada transatlântica, uma encruzilhada pelo Atlântico, só que agora essa encruzilhada fica nos nossos termos, nas nossas vozes, nos nossos corpos, nas nossas vozes. O nosso jeito de dizer de nós não é mais a partir da violência. Muito obrigada.